participar também. É uma alegria muito grande para mim, tenho boas lembranças deles. E, claro, uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Ah, sempre que a gente precisa falar algo, a gente precisa falar algo que tenha alimentado você primeiro, para que você então possa abrir a palavra com convicção, com segurança, com certeza daquilo que você quer dizer, porque você tem experimentado. E há algo que tem falado muito ao meu coração nesses últimos dias, que está em Mateus, capítulo número 5. Se você tiver com sua Bíblia em mãos, pode abrir. Mateus, capítulo número 5. E esse é o discurso mais impressionante de Jesus Cristo. Esse é o discurso, praticamente o primeiro sermão dele, conhecido como o Sermão do Monte. E nesse Sermão do Monte, Jesus vai usar várias vezes a palavra bem-aventurados, no plural, se referindo aos seus seguidores, aqueles que estão seguindo a Jesus Cristo logo no início do seu ministério. Só que o que Jesus vai falar aqui, embora o termo, ele, Makairos, que quer dizer, ó seu felizardo, ó você que é feliz, me chama muita atenção, porque o que ele vai dizer aqui agora sobre felicidade é algo tremendo. Então, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos nos limitar apenas a um verso da Bíblia, só um verso. E aqui eu queria começar compartilhando aqui a minha tela com vocês para falar um pouco sobre felicidade, porque esse é o ponto de que Jesus Cristo vai tratar em Mateus capítulo número 5, tá? Pelo menos a primeira parte. Então, o tema de hoje é felicidade segundo Jesus. Não existe ninguém na vida que não queira ser feliz, né? Todo mundo quer ser feliz na vida. Essas são minhas redes sociais, PR Lucas Alves. Eu uso praticamente só o Instagram. Então, se você tem redes sociais, você pode me seguir por lá também, PR Lucas Alves. Mas vamos lá. Olha só, eu tenho aqui 3 revistas, Você RH, é super interessante, e Veja. As 3 revistas estão falando sobre felicidade. A primeira, A Ciência da Felicidade, a segunda, O Peso da Felicidade no Trabalho, e a terceira, A Química da Felicidade. Cada artigo, ele explora a felicidade no contexto da realidade de onde você está, mas o terceiro artigo, ele explora no contexto mais científico, né? Ou seja, quais são os efeitos que o seu cérebro possui quando você está feliz. Além disso, nós encontramos algo bem interessante que todos os anos no mundo se faz um ranking da felicidade, ou seja, os países mais felizes do mundo. Em primeiro lugar está a Finlândia, e nesse ano de 2024, em 44º lugar, está o Brasil. É interessante percebermos o seguinte: o que é que esses países levam em consideração para usar esse termo felicidade, né? Para medir felicidade. Então, esses países, especialmente os países que estão no norte da Europa, eles utilizam alguns elementos dessa pesquisa, ou a nível mundial, segundo a ONU, para descobrir o que contribui para a felicidade. Por exemplo, renda, saúde, a liberdade, a generosidade e a ausência de corrupção são elementos fundamentais como indicadores estabelecidos para se entender felicidade, tá? Esse lugar que você está vendo aí na tela, eu tive o privilégio de estar nesse lugar no ano passado. O que você está vendo aí ao fundo, você está vendo o Mar da Galileia, tá? Aí é o Mar da Galileia. E nessa encosta aí, tá, desse local onde existe uma capela, aí é considerado o sermão, o local do sermão do Monte das Bem-aventuranças, né? O Monte das Bem-aventuranças é considerado aí. Eu tive a alegria e vocês não sabem que emoção, né, a gente tem de poder estar nesse lugar onde a arqueologia diz, né? O doutor Rodrigo Silva também esteve com a gente, onde a arqueologia aponta que provavelmente em um desses lugares aí, Jesus Cristo, é, ele se assentou, como diz Mateus capítulo número 5, e ele pregou o sermão lindo, profundo, que foi o Sermão do Monte. Então, vamos agora ver algo bem interessante, que Leon Tolstói, que foi um grande escritor russo, ele escreveu um livro sobre o Sermão do Monte, que é O Reino de Deus está em vós.
E esse livro, quando ele escreveu esse livro, Gandhi, ele leu o livro de Tolstói e disse: Eu estou impactado com o Sermão do Monte. E esse Sermão do Monte foi tão importante para a minha vida, dizia Gandhi, que eu quero praticar o Sermão do Monte. Olha só que coisa interessante. Agora, Ellen G. White diz o seguinte, que o sermão da montanha é a bênção que o céu confere ao mundo, uma voz vinda do trono de Deus. Gente, olha que coisa incrível. Olha que coisa incrível. Ellen G. White diz que o sermão do monte é uma bênção de Deus para nós e que Deus está falando diretamente para nós nesse sermão. Bem, meu desejo aqui era pregar todo o sermão do monte, mas não vai ser possível, tá? Então eu vou apresentar para vocês apenas um verso para que vocês entendam a importância do Sermão do Monte. Que verso é esse? Capítulo 5, versículo 3. Por favor, tome sua Bíblia e vamos juntos ler o verso. Diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira coisa, vamos entender o que significa isso aqui. Jesus Cristo, ele abre sua boca e, em primeiro lugar, ele vai falar de quê, gente? Ele vai falar de pobres, porque a palavra correta não é humilde, tá? Você pode ter uma pessoa que seja humilde, mas que não seja pobre. Então, a palavra correta é pobre. A palavra correta aqui é pobre. E Jesus fala de pobreza de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu quero primeiramente dizer o seguinte: na época de Jesus, havia uma expectativa muito grande da esperança do Messias. E o papel do Messias era dominar quem? Dominar os romanos. Era cumprir o que estava em Salmo 2 para pisar os inimigos de Deus, tá? Com o estrado dos seus pés e humilhar todos eles e recuperar a glória que foi perdida de Salomão e de Davi. Então, o Messias, ele viria como um ser poderoso, forte, dominador, rico, rico, extremamente rico. E esse Messias, quando viria, ele não seria aquilo que Jesus Cristo está apresentando. Então, Jesus Cristo, ele aparece como Messias em Mateus, mas ele aparece de uma forma totalmente diferente. No Sermão do Monte, ele não aparece com espada, ele não aparece sentado em um trono, ele não aparece com um exército. E ele vê os seus seguidores, e ao enxergar os seus seguidores, ele diz algo muito interessante para os seus seguidores. As pessoas estão com uma expectativa tremenda de poder, de glória recuperada, de reino restaurado. E Jesus abre a boca e diz assim: Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus, ele muda completamente a escala dos nossos valores. Jesus, ele altera as expectativas, ele joga um balde de água fria, porque o que o povo esperava era uma coisa, e o que Jesus Cristo está oferecendo é outra coisa. O que eles queriam era um reino dominante, mas o que Jesus oferece é um reino que se entrega. O que eles queriam era um reino poderoso, e Jesus vai falar de pobreza, de pobreza. Quando Jesus Cristo abre a boca, gente, e diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Reino para Israel deveria ser conquistado por um poder muito grande. O reino que tinha sido agora subjugado aos egípcios, o reino que tinha sido subjugado à Babilônia, aos assírios e agora ao poder romano. Jesus Cristo diz: Não, eu quero que vocês entendam o que é que significa fazer parte desse reino. Eu quero que vocês entendam que eu não estou falando de política. Eu quero que vocês entendam que não estou falando nem de direita nem de esquerda. Eu quero que vocês entendam que eu não estou falando de algo terrenal. Eu estou falando do meu reino. E para fazer parte desse meu reino, você precisa ser pobre de espírito. Só um detalhezinho. No mundo hoje, você vê que todo mundo tem que ter performance. Você tem que crescer, você tem que conquistar, você tem que ter território, você tem que investir na bolsa e ganhar muito dinheiro, você tem que fazer graduações e mais graduações, porque no mundo hoje o que conta é performance. Você tem que ter dinheiro no bolso, você tem que ter conquistas, você tem que alcançar o trono. Gente, Jesus Cristo diz o seguinte: olha, nenhum problema em você ser bem-sucedido, mas eu quero que você saiba de uma coisa: no meu reino começa com pobreza.
O meu reino começa com pobreza. E aí vem uma coisa, gente, olha só. O reino de Deus começa com pobreza. E essa palavra pobre de espírito aqui, sabe qual é o pobre aqui? Eu vou te explicar agora, né? Já viu aquela músicazinha quando a gente cantava quando a gente era criança? Eu sou pobre, pobre, pobre de Mavé, Mavé. É isso aqui. É pobreza que a pessoa é tão pobre, que ela rasteja para pedir esmolas. A pobreza que Jesus Cristo está falando aqui não é alguém pobre que mora em um barracão de zinco, mas tem um barracão dele lá, tem uns gatos que ele faz lá para ter energia. Não é isso, não. É o pobre que não tem nem teto. É o pobre que só tem uma peça de roupa. É o pobre que não sabe o que vai comer, que fica às vezes revirando lixo para encontrar comida. É esse pobre. Não é o pobre que está dentro de um carro, morando dentro de um carro. Não é essa pobreza, não. É pobreza que você não tem nada. Então, o termo que Cristo usa aqui é pobreza total e pobreza absoluta. Ausência e escassez de tudo. Só que ele diz o seguinte, que essa pobreza é pobreza de quê, gente? Pobreza de Espiritual. espírito. Pobreza de espírito. E essa pobreza de espírito que Cristo está utilizando é como se fosse o seguinte: quando eu olho para a minha condição Bem, de cristão há muitos anos, na fotografia deu eu tudo sou normal. pobre, eu não tenho nada dentro de mim, eu não tenho nada que me recomende, eu não tenho nenhuma possibilidade de salvação, eu não tenho nenhuma condição de justificação própria. Eu não tenho santificação inerente. E o oposto dessa pobreza de espírito é sermos autossuficientes, é sermos orgulhosos. Então perceba bem, quando você olha para a experiência de Nabucodonosor, ele era aquele homem que podia tudo. O que destruiu Nabucodonosor não foi a idolatria, não foi a idolatria. Não foi porque ele era servo de Bel-Marduk, a principal divindade de Babilônia. O problema de Nabucodonosor foi orgulho. O problema de Satanás não foi o fato dele dizer o seguinte: não, eu quero o trono de Deus. Não foi só querer o trono de Deus. Foi que ele disse o seguinte: eu quero o trono de Deus, estarei acima das estrelas, que são os anjos, e essas estrelas irão me adorar automaticamente, porque ele vai estar acima. Orgulho. Quando você olha para o problema do orgulho, não pense que orgulho é um problema que atinge, que alcança só pessoas que não são de Deus. Porque o orgulho está ligado à nossa autocapacidade de gerenciar a nossa vida com a ausência de Deus, onde podemos relocar a Deus para uma posição que a gente acha melhor, ou que nós somos muito mais responsáveis pela nossa salvação do que Deus é responsável por nossa própria salvação. E o orgulho pode ser também mal dirigido dentro de uma experiência religiosa. Aí você diz assim, como? Como o meu orgulho pode ser dirigido para uma má experiência religiosa? Simples. Estão lembrados desse quadro aqui? Do fariseu e do publicano? Estão lembrados que o publicano não tinha nem coragem de levantar a cabeça? Senhor, eu sou tudo isso, Senhor. Eu sou péssimo, eu sou sujo, eu tenho pensamentos horríveis, eu tenho tendências que me afastam do Senhor. E o publicano e o fariseu diziam o seguinte: Senhor, eu não sou como os demais homens. Eu faço isso, eu entrego o dízimo, eu oro 3 vezes, eu jejum. A Bíblia diz que a justificação desses homens partiu de duas coisas: da oração, da confissão e do reconhecimento do seu estado. Lembre-se de uma coisa: o orgulho é tão cruel que eu posso ser um crente orgulhoso. O orgulho é tão cruel que eu posso ainda estar contaminado por uma autossuficiência, e essa autossuficiência pode me levar à perdição, ainda que eu esteja dentro da igreja. Quando você olha para o fariseu diz assim: Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. O mesmo problema que havia em Nabucodonosor, houve também no fariseu. O mesmo problema, porque ambos estavam cheios de si mesmos. Veja o que Ellen G. White diz no livro Parábolas de Jesus, página 154. Nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para o ser humano, como o orgulho e a presunção. De todos os pecados, é o que menos esperança incute e o mais irremediável.
Você sabe por que que Jesus Cristo olha para aquela vasta multidão? São milhares de pessoas. Ele está ali olhando para todos eles, vendo as expectativas que são criadas, registradas no coração de todos eles, e começa falando de pobreza. Você sabe por quê? O ponto central, irmãos, do pecado é o orgulho e a autossuficiência. Jesus, ele vem, o Verbo se torna carne, a multidão está ao redor dele, ele cumpre as profecias messiânicas, mas a primeira coisa que Cristo fala é de pobreza. Você sabe por quê? Porque Jesus Cristo vai ao ponto, ele coloca o dedo na ferida, ele vai aonde está a nossa maior necessidade. Se Jesus Cristo não houvesse começado o seu ministério falando de arrependimento e falando de pobreza, ele não estaria atingindo o âmago da questão. Ele não estaria atingindo o âmago da questão. E aqui eu queria ir para a parte final, dizendo o seguinte: é, pergunta que fica, que eu gostaria de dizer para vocês é, como é que se resolve esse problema, pastor? Como é que se resolve esse problema? Bem, a Bíblia diz assim que quando o Espírito Santo vier, ele nos convencerá de três coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Qual é a obra do Espírito Santo? A obra do Espírito Santo é nos consolar, nos confortar, mas é nos balançar e nos chacoalhar, é dizer a nós mesmos que nós somos e o que nós precisamos. Às vezes nós podemos ter um conceito muito bom de nós mesmos, mas o Espírito Santo diz que não é assim. Não se veja à luz de si mesmo, mas se veja à luz daquilo que o Espírito Santo quer mostrar a você. Quer mostrar a você. O pastor Amin Rodô dizia o seguinte: meu querido irmão, dizia o pastor Amin Rodô, se alguém fala mal de você, é possível que você seja pior do que o que estão falando mal de você. A gente não gosta porque a gente não gosta que alguém fira o nosso ego e mostre nossa condição. Mas é isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo faz isso, sabe para quê? Para nos salvar, porque ele nos ama. Veja o que disse George Knight. George Knight disse o seguinte: a obra do Espírito, a obra do Espírito Santo em nossa vida, não se resume só em consolar, ou pelo menos não de imediato. Algumas vezes sua obra inicialmente é de incomodar, até mesmo magoar, porque você sabe, é obra do Espírito Santo nos convencer dos nossos, dos nossos pecados. Então percebam uma coisa, nós precisamos do Espírito Santo para descobrir nossa condição. Mas não se esqueça que é esse mesmo Espírito que nos leva a Jesus Cristo. É esse mesmo Espírito que diz: Lucas, você precisa de ajuda. Lucas, você precisa de apoio. Lucas, você precisa de arrependimento. Lucas, você precisa de restauração. Ellen G. White diz o seguinte: olha o que ela fala sobre o que significa ser pobre de espírito. Os que sabem que não se podem salvar a si mesmos, nem de si praticar qualquer ação de justiça, são os que apreciam o auxílio que Cristo pode conceder. São eles, o quê? O que é que diz aí? Os pobres de espírito, os quais ele declara bem-aventurados. Você sabe o que é que você vai perceber é, no Sermão do Monte? Você sabe o que é que você vai perceber no Sermão do Monte? Você vai perceber tristeza e alegria. Você vai perceber, o Sermão do Monte é um contraste. Todos eles, toda parte do Sermão do Monte é um contraste, principalmente as bem-aventuranças. E aqui ele vai dizer o seguinte: pobre, mas é para ser rico. Pobre, mas é para ser rico. Deus nos incomoda para trazer alegria. Deus nos coloca para baixo para nos colocar para cima. Deus, ele mostra nossa condição do que somos para aquilo que nós podemos ser. Essa é a beleza do Sermão do Monte. Diferente do que Satanás é capaz de dizer e fazer, né? Satanás sempre apresenta a nossa condição para dizer: você não tem jeito. O Espírito Santo e Jesus Cristo apresentam a nossa condição para dizer: esse é o ideal de filho que eu tenho para você. É isso que você pode se tornar ao meu lado. O Sermão do Monte é uma descrição de realidade, mas de possibilidades daquilo que eu posso me tornar em Jesus Cristo. E aqui eu encerro com essa citação.
Essa citação, para mim, ela é muito, muito forte. Ela toca muito meu coração. A serva do Senhor diz assim: todos os que têm a intuição da sua profunda pobreza de alma e veem que em si mesmos nada possuem de bom, encontrarão justiça e força olhando para Jesus. Ele vos ordena que troqueis a vossa pobreza pelas riquezas de sua graça, qualquer que tenha sido vossa vida passada, por mais desanimadoras que sejam vossas circunstâncias presentes, se fordes a Jesus exatamente como sois, fracos, incapazes e em desespero, nosso compassivo Salvador irá a grande distância ao vosso encontro e em torno de vós lançará os braços de amor e as vestes de sua justiça. Ele nos apresenta ao Pai, trajados nas vestes brancas de seu próprio caráter. Aleluia, aleluia. Deus nunca poderá fazer algo por sua vida sem que você saiba quem você é e como você está. O Sermão do Monte começa dizendo: os pobres, porque Jesus Cristo, ele tem uma riqueza enorme para todos nós. Eu concluo dizendo algo para vocês. Alguns anos atrás, antes da pandemia, eu fui para Minas Gerais, para BH. E tinha assim um dia cheio de atividades, pela manhã e pela tarde. E pela noite o pastor disse assim: Pastor Lucas, vamos a uma sorveteria, porque a sorveteria tem uma tem sorvetes que são muito bem preparados, né, caseiros e tal, e uma das melhores aqui de BH. Eu disse: tudo bem, vamos. Então nós fomos para essa sorveteria, e então na sorveteria eu fui o primeiro a me servi. Disse: não, a gente que faz questão que você se sirva primeiro. Eu me servi e fui sentar. Quando eu me sento, oro agradecendo pelo sorvete, uma mão me toca aqui, um dedo me toca aqui. E quando eu olho, é um morador de rua. E o morador de rua disse assim: eu estou com fome. E você sabe o que que eu ofereci para ele? E eu ofereci para ele sorvete. Você sabe que sorvete é bom, mas não mata a fome de ninguém, né? Aí ele olhou para mim e disse assim: você não me entendeu, olha só, eu fui repreendido pelo morador de rua. Você não me entendeu, eu estou com fome. Aí, do lado tinha uma lanchonete, muito conhecida. Eu disse: tudo bem, então eu vou pagar um sanduíche para você agora. E a gente foi para a lanchonete do lado. Quando eu entrei na fila e a fila foi andando, eu percebi que ele não entrou na fila. E eu perguntei: por que você está aí? Por que você não vem para cá? E ele fez assim: eu estou muito mal vestido, eu estou um trapo. E as pessoas, era sábado à noite, estavam muito bem vestidas. Naquele momento, eu disse para ele: olha, você precisa vir para cá, porque se você não vier para cá, você não vai ter comida. Fica aqui do meu lado. E aí ele veio. E quando ele veio, ele, o restaurante, né, o local, era self-service para você montar o seu sanduíche. E aí a moça perguntou: você quer de 15 ou quer de 30? E eu olhei para ele, os olhos dele já diziam, né? 30, 30. Depois eu perguntei: o que que você quer? E aí ele colocou tudo, né? E depois a moça perguntou: vocês querem aqui os adicionais, né? E ele disse: eu quero os adicionais. Ele estava com muita fome. A partir daquele momento ali, eu comecei, com sinceridade, para mim não importava o que ele ia pedir mais. Porque naquele momento ali, no sábado à noite, no restaurante, ele era eu, espiritualmente falando. Ele era eu. E quando ele olhava para cada ingrediente e pedia: põe isso, põe aquilo, põe aquilo. E quando eu fui pagar no caixa ainda tinha biscoitos e ainda tinha sucos, refrigerantes. E ele olhava para mim e dizia: eu quero suco, eu quero biscoito, eu quero tudo. Eu disse: não tem problema, peço o que você quiser. Porque ele era eu. Depois a gente saiu, cruzamos a rua e oramos juntos, agradecidos pela comida. Nós temos que nos ter essa condição, sabe? Nos reconhecer nessa condição para termos aquilo que Deus tem para nós. Escuta uma coisa: Deus tem banquete todo dia para você. Deus tem banquete para você todo dia.
problema nosso é que a gente nunca vai usufruir dos banquetes de Deus se a gente estiver com a barriga cheia. Deus, ele nunca será suficiente para nós enquanto a gente estiver bem. Não, eu estou bem. Deus, ele nos leva à condição de estar mal. Deus permite que a gente esteja perturbado. Deus permite que a gente esteja preocupado. Deus permite que a gente esteja ansioso. Deus permite que a gente leve carga. Sabe para quê? Para descobrir que nele nós podemos encontrar tudo o que nós precisamos. Tem gente na igreja que vive com fome quando Deus está prometendo um banquete todo dia. Todo dia. Tem gente na igreja que fica reclamando sobre sua condição espiritual, quando Cristo é suficiente, o Espírito é suficiente para a nossa vida. Tem gente que está reclamando da sua pobreza, mas não está procurando a riqueza que está em Jesus Cristo. Esse sermão do monte aqui, gente, tem uma riqueza extraordinária. Faz 15 dias que eu estou pensando só nesse versículo, só nesse versículo. E é importante dizer para vocês, quanto mais nós entendermos aquilo que a Bíblia fala, onde estão as palavras e o que Cristo quer oferecer para a gente, mais sentido, mais propósito, mais vida nós vamos ter no nosso cristianismo. A felicidade, ela não deve ser conceituada por outra pessoa. A felicidade foi perdida com a entrada do pecado, mas a felicidade ela é restaurada, ou foi restaurada com a vinda do Consolador e com o envio do Espírito Santo à nossa vida. Que Deus te abençoe hoje. Não tenha nenhum medo de reconhecer sua pobreza, porque a única forma de você ser rico em Cristo é reconhecendo quem você é, para você ir a Ele e usufruir da beleza, da santidade, da glória, do banquete, da abundância, da riqueza que só há em Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele é a pérola de grande valor. Vale a pena abrir mão de qualquer coisa por ele. Que Deus te abençoe. Que o reino de Deus seja vivo em sua vida hoje. E com essa pobreza do espírito, a gente possa encontrar os braços de Cristo nos envolvendo e nos dando a beleza do seu caráter. Eu pergunto, você acredita nisso? Levanta a sua mão aí onde você estiver e diz, pastor, eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio que Deus, ele quer que eu reconheça a minha pobreza, mas para que eu viva a beleza da riqueza que ele tem para mim. Que Deus te abençoe. Que Cristo esteja em primeiro lugar em sua vida hoje, quarta-feira, essa quarta-feira, que as bênçãos de Deus o acompanhem a sua vida. Nesse dia chegamos agora a 4 de setembro, lembre-se, o banquete está preparado, usufrua a beleza e a riqueza daquilo que Cristo quer dar para você hoje. Um abraço.